Números excelentes de emprego nos Estados Unidos, a China fazendo aí a sua reabertura econômica e uma crise energética que foi anunciado pelo mundo inteiro que aconteceria na Europa, mas que acabou não acontecendo. Ufa, né? Acho que a gente se livrou da maior recessão da história, né? E tudo foi um grande exagero. Mas será que é isso mesmo? Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos de comércio exterior e venho há 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando na macroeconomia e repassando esse conhecimento à medida que eu vou aprendendo. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. O grande tema que se fala na mídia para aquelas reuniões do Fed, onde ele tem o controle total, onde ele vai anunciar a taxa de juros que ele vai fazer na economia para poder controlar a inflação, etc., e evitar até também uma recessão. A gente chama isso de soft landing, que é como se fosse um avião que está pousando e aí ele pode pousar de forma suave ou ele pode bater a roda com tudo, né, e chacoalhar o avião inteiro, que seria o hard landing. Mas aqui o objetivo realmente é você criar um soft landing. O que significa isso? Você tentar fazer com que você crie políticas onde as suas, em princípio, né, as suas decisões de aumento de taxa de juro ou de queda de taxa de juro, seja hawkish, seja dovish, você cria ali as ferramentas para que você vá controlando ali a economia, né, como se eles tivessem de fato esse poder, para que você evite uma recessão ou nem tenha uma recessão e a gente volte direto ali para a recuperação econômica. E aí, quando você percebe alguns dos eventos que andam acontecendo na economia, você consegue criar uma história que gera uma certa lógica, né, sequencial, para que você acredite que nós realmente chegamos a esse soft landing, né? A gente está tendo um pouso tão suave que, na verdade, a gente não tem uma recessão de fato, mas sim uma recuperação. E aí você está percebendo esse tipo de, que eu chamaria assim de febre do soft landing no mercado. Afinal de contas, você está vendo uma bolsa que está subindo, você está vendo o cripto recuperando, e você percebe que a maioria desses movimentos de mercado, principalmente na bolsa americana, eles são dominados por algoritmos de trading na bolsa. Então, e esses algoritmos, eles só sabem fazer uma coisa: trabalhar com um cenário que o mercado está subindo, e aí você realmente ganha dinheiro com isso, que é o que a gente chama de cenário bullish, né? Que é o do touro ali, que mostra a subida, né? O contrário seria o bearish, que é o do urso, representado por um urso. Então, o mercado, nesse momento, ele está bullish porque se acredita que está sendo feito ali uma manobra que está permitindo o soft landing. Mas quando eu falo mercado, eu não estou falando do smart money em si, mas eu estou falando ali do mercado superficial, da bolsa, cripto, etc. Você te dá uma expectativa, né, principalmente com a ajuda da mídia, de que as coisas estão indo muito bem. E aí você percebe 3 grandes pontos que dá para dizer, né, para fechar essa narrativa de que na verdade está indo muito bem e as coisas, e essa tendência não é somente dos Estados Unidos, mas uma tendência mundial, quando você percebe 3 pontos aqui que eu vou te dar de exemplo. O primeiro seria os Estados Unidos mostrando um grande número, um número bem legal, né, de desemprego baixo, certo? Ou seja, o pleno emprego. Mas é claro que eu já falei no capítulo sobre o mito do pleno emprego, sobre o problema da participação, certo? Mas ele cria essa perspectiva. A gente vai até ter o que a gente chama de payroll, né, que são os salários nos Estados Unidos a folha de pagamento, né, seria a tradução literária para isso, mas que mostra ali o avanço dos novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, para a gente ver os números, se isso está de fato se confirmando, mesmo com todo o problema da participação que eu sempre falo. Então, os Estados Unidos mostram um grande número. A China, aí vamos agora para a China, finalmente, né, mostra-se que o Xi Jinping estaria voltando ali a ter um senso comum e agora está correndo atrás do tempo perdido, reabrindo a economia chinesa, que ela só está fechada nesse exato momento por conta do feriado prolongado ali do Ano Novo Chinês, que demora aproximadamente 2 semanas, é o maior evento do ano na China, mas logo depois as atividades voltam ao normal. Então, sem lockdowns, você tem a China voltando ali ao normal, que é muito bem visto
visto, né, como um contraponto ou algo que vai trazer ali um pouco de alívio para todo o cenário sombrio que eu até descrevi no outro capítulo do podcast falando sobre esse assunto. Agora, o terceiro ponto, que é o principal que eu vou falar hoje com você, que é realmente o meu assunto, que fala sobre a Europa. Principalmente com a Alemanha, né, que é o principal país ali da Europa, economicamente falando. E a Europa parece, né, pelo menos, parece ter evitado uma catástrofe. Todo mundo estava muito preocupado com o poder de uma catástrofe que poderia ser induzida pelo Putin nessa guerra energética, justamente pela altíssima dependência energética do gás natural que a Alemanha tem em relação à Rússia. Agora, parece que tudo que foi previsto como catástrofe acabou não se materializando, né? Isso, a gente teve um pico de preços na Europa na parte energética, mas isso começou a dar uma recuperada e voltou para níveis um pouco mais estáveis. Não se está mais falando sobre esse assunto e nós estamos agora no pico do inverno europeu. Ali, janeiro, fevereiro é a época mais fria do ano e é esse o momento que deveria todo mundo estar ali numa catástrofe iminente e, porém, isso não aconteceu. Então, quando você junta esses 3 pontos nas maiores economias do mundo, você tem um quadro de que todos que falavam da tal recessão, na verdade, estão completamente errados, porque isso acabou sendo um grande exagero que nunca aconteceu. Todos que preveem a catástrofe, está errado, está tudo dando certo, e a Alemanha, inclusive, ela se aproveitou disso, e ela já se adiantou a esse movimento ao anunciar uma previsão econômica que já leva em consideração o que eles chamam de um desvio da recessão, como se ela já tivesse sido evitada antes que acontecesse. Então, está se traçando um cenário mais otimista para a economia alemã. Então, quando você vê o próprio ministro da economia alemã, que é o Robert Habeck, ele diz que, até palavras dele aqui, não existem sinais de uma recessão iminente que muitos consideraram como inevitável. A Alemanha se mostrou ser bastante resiliente e vem mostrando estar muito bem economicamente. Só que é engraçado quando você vê esse tipo de retórica, né, vindo de um ministro. Obviamente já deve ter dito isso de uma forma muito pomposa, né, ou de quem está orgulhoso do trabalho que fez. Afinal de contas, ele é o ministro da economia alemã, ou seja, é de responsabilidade dele. Só que é muito interessante você ver, porque quando você analisa para o passado, você vê que vários relatos similares a esse do ministro da economia alemã, na verdade, acabaram se tornando como se fossem as últimas palavras de um governo confiante antes de uma catástrofe que de fato acabou pegando todos de, entre aspas, surpresa. Então, a grande palavra-chave aqui seria a impaciência. Então, digamos assim, talvez, se você olhar para a história, principalmente para 2008, né, vários outros tipos de recessões ou crises fortes, você tem esse princípio em comum. Então você tem pessoas, você tem narrativas que falam que as coisas estão indo muito bem, que não podem dar errado, porque não estão dando errado, e de repente, entre aspas, dá tudo errado. E aí você vê que a Alemanha talvez tenha queimado um pouco a largada e tenha declarado uma vitória um pouco cedo demais de uma guerra que talvez ainda nem tenha começado, né? Que seria um processo de recessão. O grande problema que a gente vê aqui é que todas as perspectivas do que é uma recessão na economia, elas acabam partindo do princípio de que alguma coisa tem que acontecer de repente, de uma hora para outra. Então, tipo assim, num segundo tá tudo bem na economia. E no segundo seguinte, tudo entra em colapso de uma vez só, pegando absolutamente todo mundo de surpresa, quebrando todas as bolsas, fazendo circuit breaker, fechando, não podendo negociar. Mas não é assim que acontece. Inclusive, você tem um grande problema nessa interpretação, porque a própria definição técnica de recessão, que é aquela famosa que você precisa ter pelo menos 2 meses seguidos de contração de PIB para você poder definir que aquilo de fato é uma recessão, na verdade acaba se transformando numa grande bobagem. Ela te dá inclusive a impressão de que de um mês para o outro você vai ter uma coisa catastrófica que vai fazer o PIB positivo virar negativo de uma hora para outra. Então é uma coisa bastante
bastante complicada, não é assim que funciona. E você acaba esquecendo totalmente que, na realidade, se você analisa o passado, as recessões elas vêm sendo construídas em um progresso de transição, uma coisa gradativa. E você coloca, inclusive, um problema que a gente chama de recency bias. O que é o recency bias? É o viés do passado recente, digamos assim. Então, tudo que você observa num passado recente imediato te dá a impressão de que é isso que vai se perpetuar e nada vai acontecer, certo? E quando isso se mistura com uma certa impaciência de você já querer, né, que tudo esteja bem, não, tá tudo beleza, se tudo tá beleza, não entrou nada em colapso, então tá tudo beleza e tudo vai ficar beleza. Aí você perpetua essa impressão de que nada vai acontecer. E aí você cria também uma narrativa que se perpetua no povo, não somente no povo, mas nos políticos, principalmente os que criam medidas ou têm, entre aspas, influência para agir no caso de uma recessão iminente em algum país. E aí eles queimam a largada, declaram a vitória prematura e acabam subestimando os reais níveis da macroeconomia e o que ela realmente está dizendo. E aí, obviamente, quando você coloca a mídia na equação, a coisa não melhora. Você promove uma visão específica, que acaba criando ali um alívio temporário na população, mas chega um momento que isso acaba criando um gap de dissonância cognitiva a partir do momento em que o que você vê na TV, a narrativa que você enxerga ali no noticiário e a do bolso da vida real, acabam falando línguas completamente diferentes. É aí que você tem um problema, né? E aí, inclusive, que o smart money acaba entrando na jogada. Porque, principalmente com o mercado de bonds, né? Porque como você tem o seu capital exposto, você realmente coloca o dinheiro aonde as suas ideias, a sua boca está. E você tem skin in the game. Você tem, de fato, algo que está acontecendo. Isso se reflete numa direção completamente contrária, né? Onde o mercado, o smart money, está realmente falando o contrário do que essa narrativa do soft landing que está se espalhando no mundo inteiro está de fato acontecendo. Ou seja, o smart money está meio que dizendo assim, olha, pode falar o que você quiser na mídia, o meu dinheiro está apostado em que algo vai dar errado, ou que algo vai acontecer, ou que já esteja acontecendo, e isso vai sim gerar em recessão. Então você tem uma intensificação dessa grande batalha que eu venho reportando ali ao longo dos meses para a gente acompanhar, que reflete justamente na inversão da curva de bonds. Ou seja, infelizmente, ou até mesmo propositalmente, os governos não estão usando dados reais, diversificados do mercado, que vão realmente mostrando evidências que se empilham a cada dia, né, para mostrar que não, a economia não está indo bem. A economia real, que eu quero dizer, não é uma bolsa de valores, certo? A economia real, onde você tem vendas, pessoas comuns como eu e você, que vão para o shopping, que compram no supermercado, etc. E aqui você vê várias coisas que não estão dando muito certo. Mas quando os governos usam esses números, eles acabam fazendo de uma forma que se encaixe numa determinada narrativa, criando ali um quadro que muitas vezes acaba fugindo completamente da realidade. Então, a própria questão que a gente vem vendo dos preços estarem caindo, eles adicionam ainda mais essa dissonância cognitiva, porque ele vem, entre aspas, evidenciando uma melhoria cada vez maior. Afinal de contas, os preços não param de cair, está maravilhoso. Ou seja, o soft landing mundial está sendo atingido, fazendo principalmente a Europa voltar a respirar e recuperar o fôlego, criando um alívio gigantesco, né? Mas como eu venho falando várias vezes aqui no podcast, essas quedas elas não se dão a uma boa administração de políticas de bancos centrais, mas sim por uma correção de preços que subiram demais por conta de um supply shock, que foi absurdo, e isso criou uma ferida permanente na economia. Acabou criando uma sequela econômica, onde você criou uma destruição de demanda. E você criar uma destruição de demanda acaba tendo como consequência uma queda de preços, mas é a pior forma de você criar
essa queda de preços, certo? Então, se o ministro Habeck, da Alemanha, né, da economia alemã, que alegou que a economia alemã suportou muito bem, sendo resiliente, visse de fato os números reais, como eu vou te dar um exemplo aqui, que talvez te choque, que principalmente na economia alemã, que é, digamos assim, a locomotiva da Europa, imagina você apresentar para o ministro Habeck a queda absolutamente horrorosa das vendas do varejo alemão. O que aconteceu? As vendas do varejo alemão no Natal, que é o pico ali das vendas, que todo mundo se prepara para aquilo, foram 5% menores do que as vendas de novembro, que é o mês anterior. Ou seja, não faz o menor sentido. Talvez se ele visse esses números, ele teria uma visão um pouco diferente. Mas pior do que isso, o Natal, as vendas de varejo do Natal alemão chegou durante a queda de preços. Ou seja, os alemães deveriam estar lotando os shoppings, as lojas, fazendo um monte de compras e aproveitando essas quedas. Afinal de contas, o meu poder de compra, entre aspas, aumentou. Então eu teria que lotar esses shoppings. Mas não foi o que aconteceu. Apesar de tudo isso, você cair 5% em relação ao mês anterior, sendo que essa queda foi do Natal em comparação a novembro. Eu acho que são números assim completamente inéditos, que eles só não foram vistos durante o lockdown na Alemanha, né? Porque aí você realmente consegue explicar, você fisicamente não pode ir ao shopping. Porém, a Alemanha não está em lockdown. Isso não está acontecendo. Já reabriu a economia já faz tempo. Então, a locomotiva da Europa, com esses números pífios, realmente vão fazer a gente refletir se nós estamos ou não nos livrando de uma bela recessão. Então vai ser muito importante a gente poder acompanhar os próximos capítulos, porque a dissonância cognitiva está aumentando cada vez mais e existe a narrativa, existe a política de bancos centrais, existe o que ministros da economia falam e existem os números que vão apontando, empilhando cada vez mais evidências de que alguma coisa está muito errada e o Smart Money, que já postou isso lá atrás e tem um histórico de praticamente 100% em relação aos bancos centrais, vão criando ali um contrapeso cada vez mais forte e mais importante. Então, alguém vai ter que ceder e a gente vai ver exatamente para onde isso vai. Enquanto isso, vai mantendo isso no seu radar para poder melhorar cada vez mais a sua análise macroeconômica e, como sempre, proteger o seu capital e também da sua família.